Profetas e o profético, segunda parte, voltando ao início. O tema já foi dado e o texto que você vai ler comigo aí é 2 Reis, no capítulo 4. É algo sobre o profeta Eliseu. Eu vou fazer diferente hoje, eu vou ver, 4 versículos só. Então eu vou um versículo cada vez, e cada versículo eu vou extrair o que o Senhor deu para esse momento. Aquilo que Ele deu para esse momento, eu vou tirar em cima do versículo, e é diferente de estudo. O estudo, você pega uma pilha de Bíblia, você pega livros, você ouve, você lê, você ora, e você vai montando, você vai entrando na história, você pesquisa a história, você pesquisa a geografia da época, e assim vai. Você vai montando um estudo. O profético não. O profético você tem que mergulhar no texto, tem que mergulhar na palavra, entender de simbologia, e mergulhar fundo a ponto de que aquilo que você vai encontrar, ou você crê pela fé ou não crê. Não tem o que fazer. Não tem explicação, não tem lógica, é profético. Mas é isso que é reservado para esse tempo. Então é mais, você vai perceber que é diferente quando é profético do ensino natural. Daquele ensino, também é sobrenatural, mas é diferente do profético. Então vamos lá, verso 38 você vai ler comigo. O verso 38. Eu vou citar aqui de novo, porque depois eu edito e encurto a mensagem, amém? O tema é profetas e o profético, segunda parte, voltando ao início. 2 Reis, no capítulo 4, verso 38, diz assim: Eliseu voltou a Gilgal, quando a fome assolava toda a região. E estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, ele solicitou ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Então prepara uma sopa para os irmãos profetas, onde? Numa panela grande. Então o servo vai para fazer isso aqui, e ele diz isso diante dos profetas que estavam sentados diante dele. Só que o texto começa dizendo que Eliseu voltou a Gilgal. Por que Gilgal? Gilgal era um lugar onde tinha uma escola de teologia, uma escola da época, só que era uma escola diferente de hoje, teologia. Era uma escola de profetas. Em Gilgal tinha uma escola cujos alunos eram aprendizes de profetas. Eles aprendiam o ofício do profético, do que é profeta. Então em Gilgal tinha uma escola, em Betel tinha outra, e o reitor dessa escola é Eliseu. Eliseu é que ele vai elaborar, e ele, por direção divina, ele vai montar essa escola. Então a escola de profetas, ele vai para Gilgal, e ele chega lá em Gilgal, que é onde tinha uma da escola, tá os alunos, os profetas, os aprendizes ali na frente, e o tempo aqui dessa época está dizendo que havia um tempo de fome, era um tempo que era assolada pela fome, era um tempo de escassez, era um tempo de crise, um tempo difícil, como é hoje, um tempo muito difícil. O Senhor nos levou para o texto, e eu vou te passar alguns pontos desse primeiro versículo que nós temos que extrair para agora, para hoje, nesse sábado. Você em casa pega esses pontos para hoje, e por ele ser um tema profético, ele vem caminhando. A pastora que também tem esse ministério como profeta, a gente conversando, e ela deu essa direção, ela trouxe essa direção, e eu fui mergulhar lá fundo, buscar. Então é uma palavra totalmente profética. Então começa a notar o que eu aprendo nesse versículo primeiro. Primeiro, quanto maior a crise, maior a necessidade de voltar ao início. Quanto maior a crise, maior é a necessidade que eu tenho de voltar ao início. Quando a crise está muito avantajada, seja ela que nível for, eu preciso voltar ao início, eu preciso me lembrar de onde eu saí, porque Gilgal era o lugar. Se você lembrar, puxar da memória, quando o Josué ele foi saiu o povo do Egito. Quando eles foram entrar em Canaã, primeiro pararam em Gilgal. E lá em Gilgal fizeram a circuncisão dos homens, porque Gilgal é um lugar de aliança. Gilgal é um lugar de círculo, chama-se Gilgal porque é um círculo de pedra. É o lugar onde eu abandono o Egito, é o lugar onde de fato eu tomo a minha postura de aliança. Então,
nesse tempo de crise que eles estavam vivendo, diz aqui, ó, então voltou a Gilgal. Por quê? Porque o tempo era muito difícil. Nós precisamos voltar ao período da aliança, ao período de Gilgal, ao período onde tudo começou. Lembra quando você deu tua vida a Cristo? Lembra quando você conheceu o Evangelho? Lembra quando você teve a noção do que era a palavra? Eu lembro, eu não tinha noção nenhuma. E quando eu fui ter esse entendimento, aquilo deslumbrou, eu fiquei assim, fascinado com a palavra, a ponto de eu comprar 2 Bíblias e ler as 2 num período de 10 meses, porque eram traduções diferentes, então eu queria estudar, porque eu me lembro disso. Então nós precisamos voltar a esse início, voltar à simplicidade do começo, voltar a Gilgal, e ele vai para Gilgal justamente pelo tempo difícil que está. Então a primeira coisa que eu faço, quanto maior a crise, maior a necessidade de voltar ao início. Não abandone os inícios, os começos. Lembra dos marcos antigos? Não pode abandonar. Eu não posso viver de passado, mas eu não posso esquecer o meu passado com Ele. Eu não posso esquecer o meu passado com Cristo quando Ele me alcançou. Eu não posso esquecer o que Ele fez por mim. Eu não posso. A morte na cruz foi lá no passado. Ele vai voltar para me buscar no futuro, mas a morte da cruz, eu não posso esquecer que Ele ressuscitou. Então eu não posso me esquecer do passado, eu preciso voltar para Gilgal. Então, quanto maior a crise, mais eu preciso lembrar do início. E o início não começou quando eu dei minha vida a Cristo. Olha que interessante, o início não é quando você deu tua vida a Cristo, o início é quando Cristo deu a vida dele por você. Muda totalmente o prisma, o ângulo de visão. Então o meu início não é quando eu dei minha vida a Cristo, quando eu o conheci. Não. O meu início é quando Ele na cruz, Ele se entregou. Ali foi o início do início, para quando Ele ressuscitou. Aí Ele pude ressuscitar com Ele. Esse é o meu começo é Ele, porque Ele é o começo, lembra? Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Então Ele é o início. E por causa de uma crise ferrenha que estava tendo aqui, fome na terra, difícil, Eliseu volta para Gilgal, que é o local onde tudo começou, onde começou a aliança para entrar na terra da promessa. Então ele voltou ao início, está em Gilgal. Então, quanto maior a crise, maior a necessidade de voltar ao início. Está nesse texto, nesse versículo. Segunda coisa contida nesse versículo: quanto maior a crise, mais precisamos da direção profética. Porque havia uma crise aqui terrível de fome, havia uma crise muito difícil, e o profeta que está agora em Gilgal, está dando uma direção, e ele vai dizer assim: põe a panela grande no fogo, e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Lembra que um pouco antes disso, estão todos sentados diante dele, porque o profeta sabe que é um tempo de fome, é um tempo de escassez, é um tempo de tudo, é tudo regrado, é tudo difícil, e ele, por ser um profeta e ter uma visão diferente, e ele já está numa escola, e está no começo, ele diz: é preciso preparar, põe a panela grande no fogo, e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Então, quanto maior a crise, mais precisamos de uma direção profética, porque eu não consigo. Toda a crise que o mundo vive hoje, ela, de longe, ela não tem nada a ver com ciência, ela não tem nada a ver, embora a ciência, ela precisa ser abençoada pelo Criador, para que ela possa fazer a sua parte, mas essa crise momentânea que está tendo nesse momento, momentânea porque é nesse momento, que envolve crise política, crise religiosa, crise da saúde, crise financeira, essa crise toda, a base da base dela é espiritual. Ela é espiritual, e se não for numa visão profética, eu me envolvo tentando resolver com a força do meu braço algo que só se resolve com a força do Espírito. Então eu preciso ter essa noção: quanto maior a crise, mais precisamos da direção profética. E uma terceira coisa que é revelado nesse texto, no verso 38: quanto maior a crise, mais preciso pensar no próximo. Porque ele diz assim, põe a panela no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Ele está falando para alguém: põe a panela no fogo e prepara a sopa para eles. Tem que pensar nos outros. E normalmente em crise a gente se fecha, a gente se tranca, a gente entra numa quarentena da alma e se fecha em si mesmo e não pensa em mais ninguém.
Não pensa que o outro precisa comer, não pensa que o outro tem que pagar aluguel, não pensa que o outro tem que pagar água, não pensa que o outro tem que beber, tem que cuidar dos filhos, não pensa. E nesse tempo de crise eu preciso colocar a panela grande no fogo e preparar algo para os meus irmãos. Eu preciso servir. Ele diz aqui, prepara uma sopa para os irmãos. Tudo isso debaixo da direção do profeta Eliseu, do profeta. Então o profeta está dando uma direção para todos eles aqui. Então quanto maior ela é, mais eu preciso. Quanto maior ela é, mais eu vou precisar da direção profética. Verso 39. Um deles, ele deu essa direção, aí um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou algum dos seus frutos e encheu deles seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Então, quando ele dá a ordem lá em cima, para pôr a panela grande no fogo e preparar ali uma sopa, um cozido, algo para poder alimentar os irmãos, um deles saiu, diz o texto. Um deles saiu ao campo para... Esse um é quem? Aquele que ele falou. Então esse um está na obediência. Ele falou para esse um e esse um saiu. Ele saiu para apanhar verdura e encontrou ali uma espécie de trepadeira. É um cipó. Ele achou algo ali e diz o texto aqui que ele pegou seus frutos. Então deveria ser até bonito, alguma coisa assim desejável. E aí ele pega isso, ele corta e ele vai fazer então esse ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Então 3 coisas nós vamos aprender aqui nesse segundo versículo, e é profético. Primeira coisa que eu aprendo: obedeça a voz profética sem perder o foco. Não basta eu seguir a voz profética. Eu não posso apenas ouvir e obedecer a voz profética. Enquanto eu estou na caminhada da minha obediência, eu não posso perder o foco. Olha o texto. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura. Qual que é o foco? Apanhar verdura. Já está dizendo aqui, verdura é algo que conhece, é algo que ele sabe do que se trata. E ele sabe o que é para fazer. Mas no meio do caminho ele diz assim, e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Já mudou o foco. Então tinha uma direção profética do que era para ser feito. Ele, em obediência, creio que ele amava o seu profeta, amava Eliseu, e ele foi obedecer e foi fazer, foi buscar as verduras para fazer e servir os irmãos. No caminho, ele encontrou uma espécie de trepadeira silvestre, e diz que ele apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Então ele vai perder o foco. Então ele está obedecendo, mas perdeu o foco. Por isso eu preciso ouvir a voz profética, obedecê-la sim, sem perder o foco. Porque você vê, ele consegue obedecer e perder o foco ao mesmo tempo. Ele está obedecendo, mas ele perdeu o foco no meio da obediência. Então é preciso fazer ao pé da letra. Era para fazer uma sopa, algo que seja comestível. Mas aí ele perde o foco. Por quê? Porque no meio do caminho ele se encantou com alguma coisa. Quantos de nós ouve uma palavra vinda do alto, inspirada? A gente até ouve, até se agrada, até entende que é do Senhor, e a gente começa a caminhar, e no meio do caminho a gente se distrai, se encanta com algum fruto nocivo, e aí põe tudo a perder, e aí faz tudo errado. Então isso é uma das coisas que ocorre nesse texto, deixa claro. Segunda coisa, não use o que é santo para carregar o que é profano. Não use aquilo que é santo, não use o que é santo para carregar o que é profano. Você é santo, você é separado, a palavra santo é separado. Então não use aquilo que é santo para carregar o que é profano. Então você é santo, você não carrega aquilo que é profano, que vai profanar. Mas aonde que esse moço faz isso? Porque diz o texto que ele apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. O manto é a tipologia da vestimenta que ele tinha como um profeta, era o respaldo, ele tinha um manto profético, ele era debaixo de um manto, realmente ele era um profeta. Esse menino, esse aprendiz, essa pessoa que está aqui, é um discípulo do profeta, há um manto sobre ele.
E ele vai fazer uso desse manto que é para servir, com algo que é bom para os irmãos, e ele vai colocar coisas profanas dentro desse manto, porque ele diz que ele pega alguns dos frutos e encheu deles o seu manto. Olha o que ele está fazendo, ele está pegando aquilo que é santo e carregando aquilo que é duvidoso, aquilo que é profano, aquilo que não é bom, ele nem sabe do que se trata, e coloca no seu manto. Você tem um chamado, seja ele para cantar, seja ele para ofertar, para sustentar a obra financeiramente, seja o teu chamado para ser uma boa mãe, um chamado dentro do reino, que qualquer coisa que você faça que vá respaldar o reino, esse é um manto do qual você está vestido no momento. Não use ele de forma a carregar o que é profano. Então não cante o que é profano, não ponha um fruto ruim. Não toque o que é profano, não ponha um fruto ruim. Se você é um ministro, como eu sou no caso de ensino, eu não posso ensinar o que é profano. Eu vou estar pondo frutos ruins no manto que é santo. O manto é santo, ele tinha um manto, ele era discípulo de profeta, ele fazia parte dessa escola, mas ele está carregando algo que ele não sabe. Então é um conselho dado na própria revelação da palavra do que é profético. Nunca use o que é santo para carregar o que é profano. Tome cuidado com o teu chamado, com aquilo que você faz prazerosamente no Senhor, para não profanar o seu manto. Terceiro, nunca alimente pessoas que não sabem com aquilo que você não conhece. Nunca alimente pessoas que não sabem, pessoas que não sabem com aquilo que você não conhece. Esse moço, ele tem um povo que está com fome, porque o tempo é de escassez, é um tempo difícil, é um tempo complexo, é um tempo complicado, é um tempo muito enrolado, é um tempo de dor, é um tempo de sofrimento, é um tempo de medo. Vê se não parece com o tempo de hoje. Nesse tempo era um tempo de escassez, porque tinha seca. Então dá medo, porque não sabe se vai plantar, se vai conseguir produzir, se vai comer, se vai secar todas as fontes, se o povo vai morrer, vai virar deserto. Então ele é cercado de medo, é cercado de incertezas, ele é cercado de más notícias. Todo dia alguém chega e fala: ó, secou a fonte e tal, hoje não chove, ó, não vai chover. É só má notícia. Está bem parecido com o tempo hoje. Por isso ele deu para nós exatamente essa palavra. Então nunca alimente pessoas que não sabem com aquilo que você não conhece. Esse moço pega uma erva, uma trepadeira silvestre, uma planta, e embora o fruto poderia ser até meio que agradável, mas ele não conhecia. Então ele pega algo que ele não conhece e ele vai alimentar pessoas que não sabem. Porque se ele está fazendo o panelaço ali de sopa, quem está vendo acredita que o que ele está fazendo, ele sabe que está fazendo. Qualquer um que está vendo ele fazer, debaixo da ordem profética do profeta, vai entender assim: ele deve saber o que está fazendo, ele sabe o que está fazendo. Só que essas pessoas não sabem, só que ele também não conhece o que ele está pondo lá. Ele não conhece aquilo que ele está colocando ali. E isso só me faz lembrar uma coisa: um cego guiando outro cego. O povo está tudo com fome, ele também está, mas ele coloca coisas ruins, quer dizer, pode matar todo mundo, porque a coisa vai engrossar aqui. Então o povo está cegado e ele também. Então ele vai dar alimento que nem ele pode comer, mas não sabe. Então ele não conhece essa planta, ele não sabe do que se trata. E aí ele pega e vai produzir algo para as pessoas que não sabem nada, só estão esperando ele terminar a comida. Então fica assim. Veja mais um texto. 40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela. E não conseguiram mais comer. Vamos entender o que está acontecendo. Então o moço recebe um comando do profeta, vai, no meio do caminho perde o foco, pega um fruto que não deveria ter pego, coloca num manto que já é santificado, um manto que é santo. O manto representava o seu chamado, representava a sua autoridade para fazer, sua liberação para fazer, e põe algo que ele nem conhece. Aí ele vai lá e prepara, até com a boa intenção dele, está até com boa intenção, e vai preparar aquilo. E ele faz isso, só que esse ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela, e não conseguiram mais comer.
Então anota que isso não está na tela, não vai estar aí escrito. Eu vou falar, você escreve para você entender de tipologia. Lembra que quando é profético, tem tipologia. Então panela tipifica a igreja de forma coletiva ou o coração de forma individual. A igreja num contexto é a panela, ou o meu coração também é a panela. Então quando se fala que panela, ela tipifica, ela simboliza. Lembra que o nosso pai, ele fala por símbolo, ele fala por figuras. E aqui nesta figura, nesse símbolo profético, a panela representa a própria igreja como corporação, como o corpo de Cristo, toda a igreja, como essa instituição, como também a panela representa o nosso coração individual. Então ela tem uma representação coletiva e uma representação individual da igreja. A igreja coletiva e a igreja pessoa. Cada um de nós tem um coração e cada coração é uma panela. Então a panela é isso. O servo que prepara a comida aqui tipifica aquele que é ungido para fazer correto, mas faz errado. Quem é o servo? O rapaz que não tem nome está fazendo a comida. Ele representa todos os ministros, todos os líderes que são até ungidos, tem até manto, foi derramado óleo, ele foi até liberado, ele fez até curso de teologia, se for o caso de alguns aí que fizeram. Ele fez muita coisa. Então ele foi preparado a um manto para ele fazer certo, mas ele faz errado. É esse servo, ele representa, ele tipifica quem é ungido, separado, liberado para fazer o correto, mas faz errado. É o que ele fez. Fez errado. Ele até tem uma boa intenção, mas está fazendo errado. Ele foi separado para fazer correto, é que ele mudou o foco e está fazendo errado. Ele é pastor, é mestre, é profeta, ele é evangelista, ele é um pregador aí do evangelho itinerante, ele seja o que for, ele é alguém que foi separado para fazer uma comida para a igreja e ele está errando, ele está fazendo tudo errado, era para fazer certo. É esse servo, ele representa essa categoria de pessoas. Comida venenosa. O que é comida venenosa? Ela tipifica falsos ensinos, falsa doutrina. Ela tipifica falta de conhecimento, ignorância acerca da palavra. Essa comida venenosa, ela representa isso. Então, analisa bem isso aqui. E Eliseu, o profeta, ele tipifica o próprio Criador, porque ele era a voz profética. Ele é como se fosse Em Israel, no passado, quando chegava um profeta num vilarejo, num lugar, parava a cidade, parava tudo. Parava na roça, parou tudo, porque para eles entendiam que o Altíssimo chegou na cidade, e não era, é que Eliseu está chegando, ou que Elias está chegando, ou que Samuel está chegando. Então quando chegava um profeta, parava tudo, porque na mente deles, no coração deles, como é a única voz da qual o Senhor falará através deles, eles entendem, o Senhor está conosco, porque o profeta está aqui, então agora o Pai vai falar. Então eles pensavam assim, porque era assim e é assim. Eles tinham isso. Então Eliseu tipifica o próprio Criador ali. Então é o próprio que está ali na presença deles. Agora você imagina essa situação aqui, ó. A panela, o servo, a comida venenosa. Então agora você contextualiza para hoje. Pega pessoas que têm até um manto, têm até uma liberação para ser um pregador, para anunciar a palavra. Ele estuda, ele até ora, até tem boa intenção. Ele sabe que deveria buscar a verdura, aquilo que realmente é comida, por mais simples que seja, mas era comestível. Mas aí ele começa a inventar a moda no meio do caminho, e ele começa a profanar o seu manto, e começa a pôr ensinos ruins, junto com aquilo que é bom. Começa a colocar coisas falsas doutrinas, e isso envenena a igreja, e envenena o coração individual das pessoas. Porque ele começa a lançar coisas no coração das pessoas que não existem. E lançar coisas que não existem, não é só falar uma mentira ou uma falsa doutrina simplesmente. É simplesmente ele pode misturar a verdade com mentira e criar um sofisma. Ele pode fazer com que aquilo pareça verdade, mas não é. Então isso é um veneno para a igreja. As heresias, a falsa doutrina, tudo aquilo que é falsificado. E eu sempre falo isso, só existe falso profeta, e tem vários, hein? Só existe falso profeta porque ainda existe o verdadeiro. Não existe, irmãos, é impossível existir o falso se não tiver o verdadeiro. Eu, por exemplo, não sou capaz, em hipótese alguma, em nenhuma instância, mas para que você tenha um exemplo, eu não posso fazer uma nota de R$500 falsa,
Por que eu não posso? Porque não existe. O falso só existe porque tem o verdadeiro. Já quem falsifica, ele vai falsificar uma nota de 200. Por quê? Porque o verdadeiro existe. Então quem é falsificador, estelionatário, ele vai falsificar uma nota de 200, uma nota de 100, de 50, porque ela existe. Ele nunca vai falsificar uma de 500, porque ela não existe. Então se existe o falso profeta, é porque existe o verdadeiro. Então eu não posso, por causa da existência do falso profeta, dizer que todo mundo é falso. Não, se está o falso agindo é porque tem o verdadeiro. O que eu preciso é discernir e entender debaixo de qual manto eu ando, debaixo de qual ensino eu estou, debaixo de qual visão eu caminho. Porque eu preciso entender que se existe o falso, tem o verdadeiro, e o verdadeiro está em ativa. E aqui, nessa representação toda é isso. Então você já sabe na tipificação desses elementos que aqui estão. Agora, que ensino que eu tiro daqui de dentro? Primeiro, o veneno na panela mata mais que a própria fome. É a primeira coisa que eu tiro desse verso 40. O veneno contido ali na panela, ele mata mais, ele está mais propício a matar do que a própria fome que eles estavam vivendo na época. Havia uma escassez, havia fome, mas o veneno da panela, ele mata muito mais rápido, muito mais eficaz na sua morte, na sua ação ruim, do que a própria fome. Eles estavam com fome, mas estavam vivos, porém se comer, o veneno morre na hora, poderiam morrer logo. Então, você percebe aqui que o veneno na panela, ele mata mais do que a própria fome. Então, o que é pior? Eu não conhecer a verdade da palavra ou conhecer uma verdade distorcida? Ela distorcida é mais perigosa do que eu não conhecê-la, porque se eu não conheço, eu posso vir a conhecê-la. Agora, se eu conhecer ela falsificada, ela envenenada, ela vai matar muito mais depressa, porque depois tenta arrancar da mente dela que aquilo não é verdade, porque o primeiro ensino que chegou é o primeiro que fica. É o primeiro que fica. Quando eu dava aula de violão, o que acontecia? Quando eu pegava aluno que ele nunca tinha visto um violão na vida e queria aprender a tocar violão, era fácil, era muito mais fácil. Ele não sabe, então ele não sabe. Aí eu começo a moldá-lo dentro daquele ensino, da didática, para que ele aprenda. Agora, quando pega alguém que já sabe alguma coisa e traz vários vícios, é muito mais difícil você desconstruir aquilo que está construído para construir outra coisa, do que construir onde não havia nada edificado. Então é muito pior do que a fome, do que não ter o que comer, é comer o veneno. Muito pior do que não conhecer a palavra, é conhecer a palavra distorcida. É exatamente o que esse moço representa. Aqueles que estão envenenando a palavra, estão envenenando os corações com doutrinas falsificadas. Então eu aprendo aqui, é preciso que os profetas venham e façam o que tem que fazer. Segunda coisa que eu aprendo no verso 40, o Altíssimo sempre levantará alguém para denunciar o veneno na panela. Quando há algo errado dentro do reino, quando há algo errado na igreja, quando há algo errado na tua vida em particular, quando há algo errado na nossa vida, ele sempre levanta atalaias, ele sempre levanta denunciadores para dizer: olha, tem veneno. Porque olha o texto, ele diz aqui no texto, os homens, logo que o provaram, gritaram. Eles já gritaram: ô homem de Deus, é o seguinte, tem veneno, tem morte na panela. Então alguém sempre vai levantar e vai dizer: existe morte nesse lugar, há uma morte vindo aí, existe algo ruim. Sempre tem denunciadores que estão debaixo da mesma unção profética. Então ele sempre vai levantar pessoas com gritos de atalaia no meio do seu povo. Então o Altíssimo sempre levantará alguém para denunciar o veneno na panela. Ninguém vai ser envenenado, enganado não. A partir daqui, se alguém comer, come porque quer, porque ele quer morrer, porque está sendo alertado, fala: não está bem, existe morte na panela. Mas tem mais uma coisa que esse verso 40 nos dá: só é bem sucedido quem honra a voz profética. Isso aqui é tão grave que eu poderia pregar só nesse ponto aqui, essa uma horinha que eu tenho, eu poderia falar só isso. Só é bem sucedido quem honra a voz profética. Só é bem sucedido quem consegue honrar a voz profética. Isso já é demarcado na palavra. Se você pegar 2 Crônicas 20:20, vai dizer, né?
que o povo é bem-sucedido, aquele que ouve o Senhor. Ouve os profetas e prosperareis. Ouvi meus. Ele fala meus profetas, por quê? Porque tem outros que não são dele, mas são profetas, mas não são dele. Eu não tenho tempo aqui, mas quando você quiser acessar algumas coisas que nós temos lá na plataforma, e eu estou pensando em disponibilizar ela direto para o YouTube aberto, a diferença de um profeta e de um feiticeiro. Os dois são iguaizinhos, a mesma coisa. Balaão, ele era um feiticeiro, parece profeta, mas era um feiticeiro. E olha que detalhe, ele era do povo do Senhor. Qual a diferença de um profeta e de um feiticeiro? Profeta é aquele que vem de rodear a terra. Todo profeta do Senhor tem nome, tem endereço, tem propósito sendo cumprido e tem sacerdote. Todo profeta, ele não vem do nada. De onde você veio? Eu estou vindo de rodear a terra. Quem faz isso é Satanás, só você ler Jó que você vai saber. Então os profetas que aparecem do nada, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou profeta. Você é da onde? Quem é teu pastor? Quem é teu sacerdote? Não tenho, isso aí eu aceitei a Cristo em tal tempo, eu faço parte. Ele começa a enrolar e não dá nada, isso são feiticeiros. Por quê? Porque tudo que ele falar tem um peso, e esse peso vai acontecer, porque ele tem uma voz profética, só que está invertida, e ela se transforma, ao invés de se tornar em uma profecia dada pelo céu, é algo que ele vai falar e é dado pelo inferno, apesar de ser um profeta falando, porque o segredo não está no fato dele falar, está no fato de quem fala. Ele é um profeta, mas como ele não tem, todo profeta tem sacerdote. Abraão, profeta, tinha Melquisedeque. Eliseu, profeta, tinha Elias. Você vai buscando nas escrituras, mas e Cristo? Cristo, profeta, o nosso rei, nosso salvador, profeta. Ele tinha um sacerdote, quem? João Batista. Poucas pessoas sabem que João Batista ele era sacerdote, porque João Batista era filho de Zacarias, e Zacarias era sacerdote, então ele aprendeu o ofício sacerdotal. Ele era um sacerdote porque ele era filho do sacerdote Zacarias. Então ele sendo filho do sacerdote Zacarias, sendo um sacerdote, ele é um profeta que tem sacerdote, o próprio pai. Aí antes do nosso mestre começar seu ministério, ele passa pela mão do profeta que também é sacerdote, ele é liberado. Então é tudo dentro de uma legalidade espiritual inquebrável. Não tem quem muda isso. Então profetas que não têm endereço, não têm nome, não sabem de onde vem, para onde vai. Qual a diferença? Outra diferença do profeta e do feiticeiro. O profeta, ele sempre vai falar para enaltecer, sempre vai falar para exaltar o nome do Senhor. O feiticeiro, ele vai falar a mesma coisa para enaltecer o seu próprio nome. Essa é a diferença do feiticeiro e do profeta, e por ali vai. Eu vou disponibilizar essa palavra lá no YouTube, depois vocês podem assistir lá. Não tem problema, eu vou colocar lá, eu vou encontrar onde é que ela está, vou editar e ponho por lá, para que vocês entendam isso. É um estudo muito mais profundo do que isso. Só que Eliseu é um profeta, de fato, e ele está aqui. Só é bem sucedido quem honra a voz profética. Esses homens, é muito interessante, eles levantaram um problema. Ele diz aqui, o ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram. Por que gritaram? Porque perceberam que tinha um negócio errado, ou estava amargo, alguma coisa, perceberam que não estava bem, e eles gritaram assim: ó Altíssimo Soberano, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É assim que eles gritaram? Não, eles gritaram assim: ó homem de Deus, a morte na panela. Eles foram direto para o profeta, eles foram direto para Eliseu, porque eles sabiam que não adianta querer passar por cima da hierarquia que o próprio Criador colocou e ir falar com o Criador. A única saída que eles tinham era ouvir a voz profética, porque tudo que ele ia fazer na terra, ele ia fazer e faz até hoje através de alguém. Ele não faz nada para ninguém que não seja através de alguém. Ele sempre vai te abençoar usando alguém. Então é importante que eu tenha um profeta, eu tenha um ministério sobre mim. E eu tenho. Mas é tudo ser humano. É óbvio. Ele não vai usar um cavalo para ser profeta sobre mim. Ele não vai usar uma hiena, um avestruz. Ele vai usar um homem cheio de defeito como eu. Mas nos ombros dele existe um manto, existe uma incumbência, existe algo a ser feito, dado do alto. Então ele vai ministrar em meu favor, ele vai falar comigo algumas coisas, ele vai ministrar, e muitas coisas que eu vou fazer, eu ouço a voz do meu profeta, do meu pastor, eu ouço.
Então eu preciso ter ouvidos, porque esses homens dão uma lição na hora que eles percebem que o problema é grandioso demais. Estão com fome, a situação é triste, tem comida, mas é venenosa, tem problema. Eles gritam na hora: ó homem de Deus, e aí revelam para ele o quê? O problema. Falou: ó, a morte na panela. E agora? A gente não sabe o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais como nós vamos comer, estamos com fome. A gente tinha esperança que ia dar certo, porque olha que panelão de comida, a gente até tinha esperança, mas aí o que aconteceu? E aí eles gritam para ele: a morte na panela. E aí eles não conseguiram comer mais, então eles procuram o profeta. Então aqui é honra, anota isso porque não está escrito aí, ó. Só são honrados pela unção que honram. Nós somos honrados pela unção que honramos. Eu só sou honrado pela unção que eu honro. O que é unção? Unção é capacitação para cumprir um ministério. Ministério é um serviço. Então tem um serviço que o Pai quer que eu faça. Então ele me levantou, me tirou lá da malhada, lá do lodo, falou: olha, você vai ensinar meu povo, você vai dirigir meu povo assim, assim, assim. Amém. Então eu vou lá fazer o que tem que ser feito. Então há uma unção para que eu consiga ministrar o que eu estou ministrando para você. Se você honrar esta unção vai te honrar. Porque toda vez que honra-se o profeta, honra-se a unção do profeta, esta unção me honra. Vamos voltar para o nosso mestre, para Cristo. Quando ele foi para a terra dele, ele chega lá na terra dele, ele não fez muitos milagres. Ele podia? Sim e não. Por que ele não fez muitos milagres lá? Ele podia na qualidade e na condição de quem ele é, mas ele não fez, e lá o texto está bem claro: pela incredulidade dos seus próprios familiares, pela incredulidade do povo da região. Eles desonraram a unção, não reconheceram. Sabe o que eles falavam? Ué, mas esse aí não é o filho do José, do carpinteiro? Esse aí não é igual nós, ele jogava bolinha, isso aí batia a bola com nós, ia pescar. Então desonraram, tratando ele de forma comum, sendo que de comum nos seus ombros nada era. Tinha nada comum nos ombros dele. Ele era o mestre, ele era o salvador, ele era o Cordeiro Santo. Mas como conviveram com ele, o maior inimigo da honra é a convivência. Por conviverem com ele desde criança, cresceu tratando ele como se fosse qualquer um. Então quando você trata alguém que é levantado pelo Senhor como qualquer um, a unção que o Senhor pôs para ele não te serve. Então quando não se busca o profeta e busca a outra, desonrando o mesmo. Então não se busca o profeta, não busca o seu pastor, não busca aquele que ele pôs para ministrar em teu favor, e vai buscar outro. Acontece que está havendo uma desonra. Aí a unção não vai servir. Aí se isso acontecer, ele pode orar, o profeta pode fazer o que quiser, não vai acontecer, porque a unção não vai. Não vai, o poder não emana, não vai. A unção só vai, a unção só funciona para quem a honra. Então quando eu honro a unção de alguém, a unção desse alguém me honra. Isso também é princípio. É princípio. Então eles aqui honraram e gritaram: ó, tem um problema, mas não adianta gritar para qualquer um. Chega para Eliseu, fala: homem de Deus, tem um problema, a panela está envenenada, a gente está com fome, e agora? E eles dão um grito e vão falar. Quer ver como funciona? Verso 41. Entretanto Eliseu ordenou: trazei farinha. Ele a despejou na panela e orientou: servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão, naquela panela, não tinha mais perigo. Dá um tempo para se assimilar. Então Eliseu, ele dá uma ordem. O problema chegou até ele. Ele dá uma ordem, fala: traz farinha. Levam farinha para ele. E o texto diz aqui que ele despejou na panela essa farinha e orientou: servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. A unção do profeta honrou quem a honrou. Honraram a unção do profeta agora honra as pessoas. Como? Vai dar para eles o que eles precisam. Você sabia que muitas vezes as pessoas não prosperam, não dão certo por desonra?
Quando não consegue honrar aquele que ministra em teu favor, a unção não salta, e tudo que você precisava é da unção para poder prosperar naquilo. Eles precisavam da unção do profeta Eliseu, e aí eles gritam para ele, ele diz: traz farinha. 3 ensinos aqui nesse versículo. Primeiro, guarda isso que é importante, ó. Matéria-prima para o milagre sempre está nas mãos do necessitado. A matéria-prima do milagre sempre, não é de vez em quando, sempre ela vai estar nas mãos do necessitado. Ele não foi buscar farinha. Quem é que tinha essa farinha? Se o tempo é de escassez, por que já não jogou essa farinha, já não fez um bolo, um negócio? Aonde que estava essa farinha? Alguém tinha uma farinha, e ele fala: traz para mim a farinha. E ele está dizendo aqui: trazei farinha. Ou seja, a matéria-prima para promover o milagre que vai acontecer estava nas mãos de alguém lá. Ele diz: trazei farinha. Você lembra quando o mestre ele foi multiplicar os pães? Você lembra dessa passagem? Ele diz: o que vocês têm? Ah, não tem nada, só tem 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. E ele diz: trazei-mo, porque esse é o princípio, a matéria-prima do milagre sempre vai estar nas mãos do necessitado. Vou citar outro texto, depois você lê, você procura. A viúva ia ter que vender os filhos. O que ela faz? De novo, aparece o profeta, vem o profeta: o que é que você tem? Ela fala: ah, eu só tenho um pouquinho de azeite, isso não vai resolver nada, meus filhos eu estou endividada, meu marido morreu, e conta toda aquela dor, aquele sofrimento. O que ele fala? Pega esse pouquinho de azeite e enche as vasilhas. Então sempre a matéria-prima está na mão do necessitado, a matéria-prima do milagre. Eu vou dar um testemunho muito rápido, que eu acho que dá tempo. Eu passei uma época na minha vida, muita necessidade, mas era um período de prova. Era um período do qual eu precisava ser provado para ser aprovado. E eu fui no mercado no domingo pela manhã, com um pouco de dinheiro, comprei algumas coisas que precisavam comprar, com um pouco de dinheiro que eu tinha, não sei, 6, 7, 10 reais, pouco mesmo. Isso faz alguns anos, uns 18 anos talvez. E eu peguei esse dinheiro, e quando eu fui passar no caixa, o dinheiro não deu, que eu comprava fazendo cálculo, porque o tempo era muito difícil. Você já fez isso? Você vai no mercado fazendo conta, porque você não tem dinheiro. É tão regrado, é tão difícil que você não pode passar a conta. Então você compra marcando, para não passar vergonha. Então você só compra o que o dinheiro dá. Então você seleciona muito. E eu fiz a seleção e eu acho que eu errei na conta. Chegou no caixa, faltou dinheiro. Eu precisei deixar lá uma lata de mastomate, deixei 2 tomates, eu precisei deixar no caixa no domingo de manhã. Para um pai de família é muito esquisito, é muito triste, é muito ruim, é muito vergonhoso. Mas aí eu deixei, paguei e fui pelo caminho para casa, 9 horas da manhã, 8h30, 9, porque ia fazer almoço. E andando na rua e reclamando com ele, falando com ele, dizendo: é isso que o senhor tem para mim? Quer dizer, eu sou fiel, eu estou fazendo tudo, a gente dizimava 50 centavos, se chegasse 5 reais na mão, 50 centavos eram fiéis na casa do Senhor. E eu falando isso com ele, eu comentando, tentando argumentar com ele. Quando eu virei a rua, eu saí do mercado e eu virei a rua na zona 2, numa das avenidas que eu virei para pegar a minha. Quando eu virei, tinha umas crianças assim na frente, não sei se estava jogando bola, tinha um aglomerado de meninos, uns 3, 4 garotos assim, 12 anos, 10 anos, ali na frente. E eu com aquela sacola do que eu pude pegar, reclamando e falando. Quando eu virei, tinha uma nota de 20 reais no chão. Naquele mesmo momento, eu estou reclamando, estou falando, argumentando e dizendo, e eu viro aquela coisa amarelinha ali, que é a coisa mais linda do mundo naquele momento. Eu falei: meu pai. Aí, como você já deve ter visto em filme, na hora eu lembrei dos filmes, eu fiz igual. Eu fui lá, pisei em cima da nota, dei uma olhada, pus a sacola no chão, para dizer que está pesado. Aí eu me curvei e peguei aquela nota. Quando eu pus a mão na nota, eu lembro como se fosse hoje, ele falando para mim: não é pela quantia. Do mesmo jeito que eu estou te dando 20, eu posso te dar 2.000, 2 milhões, 2 bilhões, porque eu sou dono de todo ouro e prata. E aí é lógico, é óbvio que eu parei de reclamar. Aí eu peguei aquele valor, eu tinha tudo. Aí eu falei: eu vou voltar lá, agora eu vou comprar o que faltou e mais alguma coisa até para a semana,
porque dava, na época dava. Hoje não dá muito, mas na época dava. E aí, no meu coração ficou assim: isso aqui não vai resolver meu problema. Aluguel atrasado, luz atrasada, para comer eu já peguei aqui. Aí eu lembro como se fosse hoje, naquela rua. Eu não me lembro se foi na rua Niterói, se eu não me engano. Eu peguei, virei para cima, assim, a mão, com a sacola assim no pulso, e falei para ele, olha, isso não vai pagar minhas contas, isso aqui não vai resolver, então eu vou semear de novo, toma de volta. E dei para ele, à noite no culto entreguei o dinheiro. Por quê? Porque a matéria-prima do meu milagre estava na minha mão. Então, em vez de eu comer a semente, eu plantei. Parece absurdo, mas são obras que se faz pela fé, já que estamos falando que é profético. Pega essa aí. Então eu peguei e fiz isso. Hoje, até hoje, nunca mais faltou nada em casa. Pelo contrário, a gente tem para ajudar, para dar, nunca mais faltou. Por quê? Porque quando você semeia pela fé e você faz na intimidade com Ele, no profético, não tem quem segura. O inferno não pode fazer mais nada. É tudo que ele queria ouvir de mim. Então, eu tinha aquilo, não servia para pagar conta, então vou virar semente. Se não serve para pão, não vai me ajudar, então é semente. Isso não resolve meu problema, então é semente. Eu fui lá e plantei numa boa terra, que é a igreja, que é o reino do Senhor. Amém? Então é só para você poder entender isso. A matéria-prima para o milagre sempre está nas mãos do necessitado. Mas tem uma segunda coisa nesse versículo 41. Aqueles que discernem o problema são os primeiros a servir. Por isso que eu estou aqui servindo. Eu poderia ficar lá em casa, eu poderia sentar em casa na mesa, assim, colocar ali bem sossegado de shorts. Você só ia ver eu de camisa assim, ficar descalço, tranquilo. Fazia live, na boa. Para mim ia estar bem, quem ouvisse até que ia estar também. Mas eu sei diante dele que ia ser uma obra relaxada. Porque aqui, aqueles que discernem, identificam o problema, discernem o problema, são os primeiros a servir. Como eu identifiquei isso, eu estou aqui pregando, eu tenho que ministrar, eu preciso pregar. Eu preciso entregar isso, porque eu discerni isso. Se há um discernimento, eu preciso entregar. Por que eu falo isso? Por causa do texto. Ele a despejou na panela e orientou: servir aos homens para que possam se alimentar em paz. Quem é que vai servir os homens? O mesmo que levou a farinha. Os mesmos que gritaram: tem problema, traz farinha, leva farinha, tá, joga aqui, agora vocês mesmos começam a servir seus irmãos. Quem é que teve o discernimento? São os primeiros a servir. Eles também vão comer, mas comem depois. Eles vão servir primeiro, porque eles tiveram aguçado dentro deles a identificação do que estava acontecendo. Então eles são canal. Veja, quem discerne o problema, ele é canal para orientar as pessoas, mas para servi-las enquanto orienta. Ele alimenta enquanto isso. Então você que tem um bom discernimento, entenda, não é à toa que você identifica as coisas. Não é à toa, é para servir. É para tirar o irmão do erro, é para tirar ele, ainda que ele ache ruim, fale a verdade para ele, o problema é dele. Depois que você falar, o problema não é mais seu, é dele. Então fale a verdade. Se discerniu, irmão, isso aí é um buraco. Ele vai xingar você ou se ele vai obedecer, não importa. O problema agora é que você já falou. O problema é com ele, não é mais com você. Mais uma coisa aqui, que ele diz no texto. Terceiro, que o texto me revela: voltar às bases da palavra elimina o perigo da morte. Onde que ele volta? Ele volta para Gilgal. Ele volta para Gilgal, lembra? Ele volta lá para o começo, ele volta para as bases da palavra. Como que ele resolve o problema da morte na panela? Ele diz: traz farinha. Traz farinha. Como que ele vai resolver um problema, um abacaxi desse tamanho, um povo com fome, uma comida envenenada? Como que ele vai resolver? Ele falou: me traz farinha. Por quê? Porque a farinha, ela é a base do pão. E o pão, quem é o pão? Você sabe quem é o pão? O pão é Cristo. Cristo é o pão. A base do pão é farinha. Então Cristo, que é o pão, ele é basado nas bases do Evangelho. A farinha aqui é o Evangelho de base, que só existe porque o trigo foi plantado e ele morreu. Morre-se o trigo é a base da farinha, a farinha é a base do pão. E Cristo é os três. Cristo é o grão de trigo que vai para a terra, e ele disse: se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto, porque daí ele dá vários grãos, vai ser moído como ele foi, se fez farinha,
E agora, como farinha, ele serve de base para algo muito bom que todo mundo gosta, a base do pão. Aí vem o pão. Por isso ele diz lá na frente: eu sou o pão da vida. Por quê? Para ser o pão da vida, ele passou pelo processo da farinha, ele foi moído. Ele foi moído. Por isso que quando a gente ceia, a gente está lembrando exatamente dessas bases. E nesse tempo em que estamos agora, 2021, estreito como está, tem cidades aí que a coisa está muito estreita, e é muito mais estreito do que você imagina. É um estreito no âmbito espiritual, ele não é no âmbito terreno, é espiritual. E a igreja tem que discernir isso, que só se arrebenta isso pela unção profética. E aqui ele pega a farinha e ele joga essa farinha, ou seja, ele vai trazer uma base de alimento para aquela sopa, e aquilo volta ao normal, porque onde Cristo entra, ele purifica. Aonde a base do evangelho entrar, existe purificação. Se a base do evangelho entrou, sabe aquele evangelho simples? Ele morreu por mim, derramou sangue, eu acredito como criança, isso é verdade, ele ressuscitou, eu não vejo a hora dele me buscar. Está caindo o mundo lá fora, então mas o papai vem me buscar. É essa a base do evangelho, é a base, é a simplicidade do evangelho, que eu não posso abrir mão, porque ele vai cumprir tudo o que ele falou. Então o pão, ele tipifica isso, ele é a base, tem como base a farinha. A farinha é a base do pão, sem farinha não tem pão. O pão, a base dele é farinha. O pão, aquele pão sem fermento, a base dele é farinha. Farinha e água, é farinha e água. E a gente põe um azeite, tudo tipificado. Então a farinha, que representa Cristo, o azeite representa a unção, a água representa a palavra, e por ali vai. Então eu preciso entender o que ele fez aqui. Olha que coisa louca que o profeta faz. Ele pega e joga farinha, traz farinha. Por quê? Porque o milagre, a matéria-prima está na mão de vocês. Traz a farinha. Então olha que interessante, eles trazem a farinha, ele joga a farinha na sopa, ela resolve, ele fala: agora vocês é que servem. Então ele traz, ele faz o milagre e devolve. Olha que é interessante, isso aqui é demais. O profético é muito lindo. Aí traz a farinha, ele põe na sopa. Então trazem, quem vem traz farinha para ele. Ele joga. Agora ele não devolve farinha, agora ele devolve uma sopa pronta, uma sopa purificada. Aquilo que era veneno, ou seja, a maldição, ele transformou em bênção. Levanta a tua mão, estava na hora já, né? Então que a paz de Cristo seja sobre ti, toda maldição contra a tua vida seja transformada em bênção nessa hora. Não importa o nível de maldição, não importa quão venenoso foi, não interessa que nível de ataque veio das trevas, não interessa que querem matar, não interessa. Hoje a farinha jogada na massa está transformando ela em pão, está transformando ela uma sopa excelente, está transformando a maldição em bênção. Isso na tua vida. Então recebe isso no teu espírito. A maldição é transformada em bênção pela palavra profética. Tudo que é de maldição, tudo que é de ruim na tua vida, na tua história, hoje é revertido para a bênção, e a glória é inteirinha dele, porque o homem era incapaz de fazer, mas ele já fez. Amém? Amém. Pega isso, porque foi o que ele fez. Era impossível resolver esse problema. Esse problema que está por aí é impossível resolver. Dinheiro não resolve, política não resolve, nada resolve, nada. Por isso que ele assumiu o governo, por isso que ele tomou conta, falou: não, o governo é comigo, mas a matéria-prima está com vocês. Dá para mim sua oração, dá para mim seu jejum, dá para mim seu tempo, dá para mim a sua comunhão comigo, eu só quero ver tua face, abre a porta para mim, só faz isso, o resto é comigo. Vocês estão entendendo? Então ele está dizendo isso. A matéria-prima que ele quer para que o milagre seja promovido sou eu mesmo. Ele quer você, ele só quer a nós, como igreja, simples, voltando às bases, voltando às suas bases. E a igreja não conseguiu muito entender, mas eu creio que ela vai entender. Ele tem levantado homens, tem levantado pessoas, e eu creio que ele vai dar entendimento para que a igreja alcance esse nível de compreender que toda a resolução, toda a maldição para ser transformada em bênção depende da mão do abençoador, cuja matéria-prima está na nossa. Então ore, busque, jejue. Não aguenta jejuar o dia inteiro, jejua uma hora, aquela uma hora fica junto dele, fica com ele só quer você. Ele só quer você. Peça para que ele use o que ele quiser usar. Ele pode usar a ciência, ele pode usar o que ele quiser. Você lembra que ele é o Deus do vento? Ele usa o que ele quiser.
Se o mal está no ar, ele pode tragar esse mal e lançar fôlego de vida na terra. É com ele, é tudo com ele. Então eu preciso entender que é um momento profético, eu preciso, porque é impossível, mas a igreja, num modo geral, ela precisa acreditar nos seus profetas. Para quê? Para ser bem sucedido. Crede nos meus profetas e prosperareis. Em quem? Tudo que você imaginar. Então, nesse tempo, é um mover profético, somente um mover profético é possível fazer isso. Eu tenho dado uns tiros proféticos, eu tenho falado com algumas pessoas, eu tenho falando com o apóstolo, eu tenho falado com alguns pastores, de alguns eu tenho uma palavra bem positiva, uma palavra bem concisa, bem certa, bem alinhada, porque a palavra profética, o profético, ele alinha a igreja, ele alinha, tanto que alinhou eles aqui. Eu só não vou prosseguir por causa do tempo, mas ele alinhou. E aí, quando Eliseu ele faz esse alinhamento, tudo agora vai voltar ao normal, e por causa de uma posição profética do profeta. Ele se posicionou, foram buscá-lo, o céu respondeu através do profeta. Então eu creio que o céu responde através dos seus profetas, aqueles a quem ele levanta. Ele continua respondendo. Só tem um problema: nem todo mundo acredita mais nos profetas, porque os feiticeiros entraram no meio da igreja e denegriu a imagem dos profetas. Mas a igreja tem que voltar a discernir os verdadeiros profetas, porque se existe o falso, o profano, tem o santo e o verdadeiro. Eles continuam na ativa. E o Senhor, eu creio que Ele se levantou na terra, e todos verão a sua glória, todos verão a manifestação do seu poder. Quanto mais impossível, mais Ele aparece. Você já percebeu que quanto mais impossível a situação, mais é propício para Ele aparecer? Porque resolver uma coisa que você resolve, aquilo que você consegue dar jeito, está difícil. Então você dá jeito, mas quando fica impossível, é preciso que Ele ponha a mão. Aqui era impossível, então no impossível, quando Ele coloca a mão, tudo se resolve. Como eu creio que nesse tempo profético Ele está resolvendo muitas coisas. Lembra, panela é a igreja coletiva e panela é o coração de cada um individualmente. Ele está trabalhando no individual e no coletivo. Amém? O Espírito Santo está trabalhando nos dois níveis, tanto no individual quanto no nível coletivo. Amém? Vamos ficar de pé um pouco, o tempo está meio avançado, eu quero orar já direto com você, vamos só orar. Você vai colocar no teu coração, pedir que o Espírito Santo continue revelando para você essas verdades, ampliando, porque amanhã eu vou continuar ainda dentro do profético, porque é o que ele está falando esses dias, é o mover profético, é o profético. E eu quero orar por aqueles servos, que não mudem o foco, que volte a pegar as verduras mesmo. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo para conosco. Obrigado pela vida de cada filho, cada filha, cada irmão, cada irmã. Cada um hoje que teve a maldição transformada em bênção por causa do trigo que caiu na terra, que morreu, que foi moído, se fez farinha, e por causa do pão que veio. Obrigado por causa do pão que desceu do céu. Obrigado, Pai, obrigado por essa noite, pela vida de cada um. Que a Tua graça, que o entendimento profético envolva a igreja e aumente a fé, aumente essa imagem dentro do coração de cada um, a imagem de um filho, de uma filha que são vencedores por serem filhos de quem são, filhos daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que isso amplie em nós essa verdade e que possa multiplicar através de nós essa verdade. Seja para nós e através de nós a Tua palavra lançada. Eu só te peço que seja um alinhamento em toda a igreja, todos os ministérios, todos os ministros dessa cidade, desse estado, desse país. Que a igreja vá para o joelho, que a igreja abandone as denominações, que ela abandone as brigas por causa de etiquetas, as brigas por causa de placas, e se voltem para um único propósito, em uma só fé, um só amor, uma só voz, uma só palavra, um só Rei e Senhor de todos e sobre todos, porque logo Tu vens. Então que sejamos um só, desde já,
na oração, na comunhão e na palavra profética, da qual nós profetizamos vida, e vida com abundância. Profetizamos ar para aqueles que estão tendo dificuldade de respirar. Profetizamos que esses homens, mulheres, jovens, crianças que estão internados, eles sejam levantados pelo fôlego da vida, daquele que dá o sopro de vida. Que haja o levantar dessas pessoas, mas não levantar simplesmente por levantar, mas um levantar dando de frente, dando de cara com o teu rosto, e tendo ali uma conversão, tendo ali a entrega para o único que é capaz, o único que é fiel, santo e verdadeiro, capaz de transformar a maldição em bênção, da qual seja nesse tempo transformada toda a maldição da nossa vida, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo, seja transformada essa maldição em bênção, para que todos vejam que tu és quem é. Tu és o Senhor dos senhores, tu és o grande eu sou, maravilhoso, lindo, perfeito em formosura é o teu nome, grande és tu, louvado seja o Altíssimo. E que a luz de Cristo brilhe no rosto de cada filho nessa terra, que brilhe no meio dessas trevas em que existe no mundo, haja o brilhar do rosto de Cristo na face de cada filho e de cada filha. Assim se faça, em nome de Cristo. E todos concordando, digam amém, 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 amém. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos a continuação, porque eu não sei até onde vai, mas nós vamos trabalhando no profético nesse tempo. Acompanhe a live, você que está aqui hoje, e você que está aí, e outra cidade, longe, acompanhe, porque é uma sequência. O Senhor está falando em sequência, por isso são 7 cartas, 7 igrejas, Ele fala sequencialmente, Ele não fala tudo de uma vez, é sequencial, amém? Mas por hoje fica o nosso abraço para vocês, e que o Senhor os abençoe e os guarde, e até amanhã, se Ele assim desejar. Está no plano dele, aqui estaremos, em nome de Cristo, amém, amém.